Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Hoje irei dar continuidade ao nosso preparatório ETE, o preparatório aí para as escolas técnicas estaduais, tá bom? E iremos finalizar o tópico de geometria, tá certo? O conteúdo a ser trabalhado hoje é círculos e circunferência. Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal e acione o sininho que é para receber as atualizações, tá bom? Vamos lá, dar início à nossa aula. Pronto, vamos agora fazer o seguinte, para dar início à nossa aula, vamos falar um pouco sobre circunferência e círculo, tá bom? É o seguinte, eles são figuras geométricas planas que aparecem com frequência na natureza, né? Quando você olha, você vê uma tampa, você vê uma roda, então nós temos aí círculos e circunferências, tá bom? Assim como outras formas geométricas também, como quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo, triângulo, né? Ele também possui seus elementos. A circunferência e o círculo, pessoal, também possuem algumas características especiais que nós vamos ver no decorrer aí desse nosso preparatório, tá bom? Vamos primeiro para a definição circunferência, que é uma região do plano formado por pontos que são equidistantes de um ponto fixo chamado de centro da circunferência, ou seja, é formado por pontos que possuem a mesma distância do centro. O centro, pessoal, é esse aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá vendo? Esse é o centro, certo? Então é o seguinte, essa parte aqui de azul, tá? É o comprimento da circunferência, não é o perímetro aí dele. Então, observe que este perímetro, ele é uma figura geométrica que só possui o perímetro, ele não possui a superfície. Um exemplo, uma aliança, né? A aliança aí do seu pai, do dedo do seu pai. Observe que ele é uma circunferência que ele conseguiu entrar no dedo do seu pai porque ele não tem a superfície, ele só tem o seu comprimento. Então, justamente é isso, a circunferência ele só possui comprimento, ele não possui área, ele não tem superfície, tá bom? Vamos agora para a diferença aí. Aliás, vamos ver os elementos, né? Pessoal, é o seguinte, em toda circunferência nós temos raios, diâmetros e corda, tá bom? Vejamos alguns deles agora. É o seguinte, o raio da circunferência é o segmento de reta que une o centro, não é aquele centro lá do meio que eu mostrei para você anteriormente, da circunferência à sua extremidade, que é essa parte azul aqui. Essa aqui é a sua extremidade. Então, raio, pessoal, está aqui, ó. Observe, do centro O para a extremidade A, ele é o raio, tá bom? Se você pegar aqui do centro O para a extremidade no ponto B, ele também é raio. Se você pegar aqui ao contrário, ó, do centro O para a extremidade, assim, para o ponto C, ele também é raio. Então, lembre, quando você tiver um segmento que sai do centro para a extremidade de uma circunferência ou de um círculo, ele é o raio, tá bom? Então vamos continuar. E vamos falar um pouco agora sobre diâmetro, tá? O segmento de reta que une as duas extremidades, agora passando pelo centro, certo? De extremidade para extremidade, agora passando pelo centro, nós chamamos ele de diâmetro, tá? Então o nosso diâmetro aqui é o B até o C. Perceba que esse segmento aqui, ele passou pelo centro, então o segmento que passou pelo centro, ele é chamado de diâmetro. E perceba que esse diâmetro, ele tem dois raios. Significa dizer que o diâmetro, a medida do diâmetro, ele é o dobro da medida do raio. Percebeu? Agora vamos falar sobre corda. Corda é o contrário do diâmetro. O diâmetro ele é um segmento que vai de extremidade para extremidade passando pelo centro. Já a corda não. A corda ela vai de extremidade para extremidade, mas ele não passa pelo centro, tá? Aqui um exemplo para vocês, ó. O DE, ele é um segmento que não passa pelo centro. Aí você diz, Seninha, olha aqui a teoria. Ele diz assim, qualquer outro segmento de reta que une dois extremos de circunferência e que não passe pelo centro é chamado aí de corda, né? A teoria já reforça isso aí para vocês, tá bem? Então, quais são os elementos mesmo? Raio, diâmetro e corda. O raio, ele vai do centro para a extremidade da circunferência. O diâmetro, ele vai de extremidade para extremidade, mas ele passa no centro. Já a corda, ele vai de extremidade para extremidade, mas ele não passa pelo centro, tá bom? Vamos seguir. Vamos falar aqui sobre o perímetro da circunferência. Pessoal, o perímetro da circunferência também é chamado de comprimento da circunferência, que eu estou representando por C. Para você achar esse comprimento, é só você pegar o 2π rainha, ou seja, 2πr, tá? O 2, que é o da fórmula, o π
Você pode aí representar por 3,14, tem questões aí que ele vai botar 3, vai depender da pergunta, tá? Mas ele é aproximadamente 3,14 e o raio é dado na circunferência ou é dado no texto, tá bom? Então aqui, ó, você tem do centro, ó, para a extremidade no ponto A é o raio. Então para achar o comprimento, eu preciso usar esta fórmula, 2πr, tá bom? Vamos lá. Vamos agora falar de círculo. Né? Círculo é o seguinte, a definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência, ou seja, a superfície. Vou dar um exemplo. Você tem uma tampa. A tampa ela tem superfície, então ela é chamada de círculo, tá bom? Agora, se você tiver um bambolê que não tem superfície, ele é circunferência. Percebeu? Então, ó, uma observação. No círculo, a única fórmula que existe no círculo é o comprimento. No círculo, na circunferência, é o comprimento. Já no círculo, você tem comprimento e tem área, porque nós estamos falando de região interna, estamos falando de superfície, tá bom? Os elementos da circunferência ou do círculo são os mesmos, tá, pessoal? Ele é o raio, diâmetro e corda, tá? Ele tem raio, que é a mesma definição, ele tem corda, que é a mesma definição da circunferência, e ele tem diâmetro, que é a mesma definição da circunferência, tá bom? Então, foi dada aí para vocês aí a definição, tá certo? Então, ó, o círculo, ele tem os mesmos elementos da circunferência, tá bem? Vamos seguir. É o seguinte, a área de um círculo, como se determina a área de um círculo? Pessoal, você vai precisar do raio, tá bom? Então, é o π rainha ao quadrado, ou seja, πr ao quadrado. Lembrando que o π é aproximadamente aí 3,14, tá bom? O raio ou ele dá no texto ou ele dá na imagem, tá bom? Lembra, ele também tem um comprimento. O comprimento ou perímetro da área do círculo é a mesma forma da circunferência, o 2πr, tá bom? Então vamos recapitular. Circunferência não tem superfície. Circunferência só tem uma fórmula, que é o seu perímetro, que é o seu comprimento, 2πr. Já no círculo, possui duas fórmulas. A de área, que é πr ao quadrado, e a do comprimento, que é a mesma coisa da circunferência, que é 2πr. Tudo bem? Vamos seguir. É o seguinte, vamos agora começar a fazer as questões. Pessoal, esse conteúdo é muito simples, muito fácil, tá bom? O cálculo dele é muito leve. Então vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: a circunferência e o quadrado apresentados na figura abaixo representam, respectivamente, a borda de uma mesa redonda e uma toalha quadrada colocados sobre a mesma mesa. A distância BD, que ele está falando isso aqui, ó, a distância BD mede 3 metros. Pretendendo-se conseguir uma toalha redonda que seja capaz de cobrir toda a mesa, nessas condições podemos afirmar que essa toalha redonda deverá ter raio mínimo de 3 metros, deverá ter diâmetro mínimo de 2 metros, deverá ter raio mínimo de 1,5, deverá ter diâmetro de 1,5. Então ele está falando aí de diâmetro e de raio. Então, para resolver essa questão, você vai ter que primeiro aí achar o raio e o diâmetro e depois investigar qual é a alternativa correta. Então, em primeiro lugar, perceba que o BD, ele falou para mim que é 3 metros, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, BD é um segmento que passa pelo centro. Então, ele é quem? O diâmetro. Então, neste caso, o diâmetro é o 3, tá bom? Então, já achamos o diâmetro. Significa dizer, pessoal, que a alternativa B não pode ser, porque ele está dizendo aqui que o diâmetro é no mínimo 2 metros, e ali é 3. Outro que a gente pode descartar é a letra D, que ele está dizendo que o diâmetro aqui é mínimo 1,5. Então, nem é a B, nem é a D. Vamos achar o raio. Lembra que eu falei para você que o diâmetro é o dobro do raio? Então, o raio é o quê? A metade do diâmetro. Perceba, se isso aqui, ó, é o diâmetro, o raio é a metade dele, então vai ser 3 dividido por 2, né? Então tá aqui, ó, o raio é a metade do diâmetro. Como o diâmetro é 3, 3 dividido por 2 dá 1,5. Nós estamos falando aí da alternativa C. Deverá ter no mínimo 1,5, né, metros de raio, não é isso aí? Percebeu? Tranquila essa questão. Vamos para a segunda, que é teórica, tá bom? Falando sobre os elementos, tá bom? É o seguinte, na circunferência abaixo de centro O, os segmentos CD, OF e AB são nessa ordem. Aí ele diz, é corda,
corda, raio, diâmetro, diâmetro, raio, corda e diâmetro, corda, diâmetro e raio. E aí, pessoal? Vamos devagar. Primeiro vamos estudar o CD. O CD aqui, ó, é um segmento que vai de extremidade para extremidade, mas ele não passa pelo raio. Percebeu? Aliás, ele não passa pelo centro. Se ele não passa pelo centro, então ele é chamado de corda, pessoal. Percebeu? Vamos para o OF. Ó, o OF, o O é o centro, vai do centro para a extremidade. Quem é que vai do centro para a extremidade de uma circunferência? É claro, é o raio, né, pessoal? Ou ele aqui, ó, é o raio. E o outro é o diâmetro. Você diz, Seninha, por que diâmetro? Porque é um segmento que vai de extremidade para extremidade, passando pelo centro O. Percebeu? Então ele é diâmetro. Nós estamos falando aí da alternativa A. Ó. Primeiro é corda, segundo é raio e o terceiro é diâmetro. Percebeu? Vimos aí uma questão de teoria. Vamos para a terceira questão. Ele diz o seguinte, o diâmetro das rodas de um caminhão, que é de 80 centímetros, o comprimento da roda do caminhão veja o que é que ele disse, que o diâmetro das rodas de um caminhão é de 80 centímetros, está aqui na figura. A pergunta dele é, qual é o comprimento da roda, do caminhão? E aí, se ele quer comprimento, qual é a fórmula do comprimento, tanto para a circunferência, tanto para círculos? A fórmula serve para os dois. É o 2π rainha ao quadrado, aliás, 2π rainha é o 2πr, tá? Tá aqui, ó, o comprimento dele é o 2πr. Mas antes, pessoal, deixa eu voltar aqui, eu preciso achar o quê? O raio. Perceba que de canto a canto, ó, de extremidade para extremidade, passando pelo centro, é 80 centímetros. Então, isso aqui é o diâmetro. Logo, o seu raio é a metade, tá, pessoal? Ó, o dobro, 80 aqui, ó, é esse D, que eu vou dividir por 2. Significa dizer que 80 por 2 é 40 centímetros. Então, perceba, quando você tem o diâmetro, você divide ele pela metade, o que sobrar, o resultado é o raio, tá bom? Agora, se ele pedir o diâmetro, é só multiplicar o raio por 2, matou a charada. Vamos agora matar a questão, ele pede o comprimento, que é 2πr, tá? Então, vamos lá. Pessoal, na questão, na alternativa está em π. Significa dizer que você não vai usar o 3,14, você vai manter o π, tudo bem? Então, vamos lá. 2πr, mas quem é esse R? O R é raio, Seninha. E quem é o Seninha? Seninha, qual é o valor do raio? 40 centímetros. Então, vai ficar 2π vezes 40. Aqui, ó. 2 vezes 40 dá 80. 80π centímetros. Nós estamos falando da alternativa C. Tá bom? Vamos para a quarta questão. A quarta questão é o seguinte. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, pessoal. Numa circunferência e no círculo, o ângulo total dele é sempre de 360 graus, tá bom? Com relação ao seu ângulo. Essa questão ele fala um pouco sobre o ângulo, tá? Então é o seguinte, olhou para uma circunferência, ele tem, qual é o total, qual é o ângulo central dele geral? É 360 graus, tudo bem? Agora vamos para a questão. O senhor Geraldo tem um compromisso às 3 horas. Portanto, às 3 horas, a relação entre o ângulo central, ou seja, o ângulo menor, e o arco correspondente é... Em primeiro lugar, pessoal, outra observação. O ângulo central com relação ao arco tem as mesmas medidas. Então, a gente já pode descartar a letra A, que está dizendo que é 90 e 80. Já não podemos descartar o B, porque são iguais. A letra C podemos descartar, porque é 90 e 180. Então, podemos descartar dessa questão só com a teoria a letra A e a C, pois o ângulo central ele tem a mesma medida do arco central. Aliás, do arco. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que ele faz isso? Lembre que é um relógio. Um relógio, para ele dar um giro completo, ele faz em torno de 12 horas. Então, vamos descobrir quantos graus tem uma hora só. Então, é só pegar o ângulo total dele, que é 360, e dividir por 12 horas. Então, fazendo esse cálculo, vai dar 30 graus, uma hora no relógio dele. Então, uma hora ele faz 30 graus, 2 horas ele faz 60, 3 horas ele faz 90, ou seja, em 3 horas, é só pegar 3 horas vezes 30, vai dar 90 graus. Então, o ângulo central é 90 graus. Logo, o seu arco, que é igual ao ângulo central, também é 90 graus. Nós estamos falando aí da alternativa B. Vamos agora para o penúltimo exercício dessa aula. É o seguinte, olha bem essa figurinha, o que ele diz. Duas circunferências são concêntricas.
O que é concêntricas? Eles dividem aí, eles têm o mesmo centro, tá bom, pessoal? Veja que o ponto central O, ele pertence à circunferência maior, né? E pertence também à circunferência em azul, tá bom? Então vamos continuar. São concêntricas. Se elas possuem o mesmo centro, sabendo disso, determine a área da figura branca. Então a grande sacada aqui é o seguinte: eu vou pegar a área da figura maior menos a área da figura azul. O que sobrar é a figura branca, né? A imagem, a parte branca desse desenho aí, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, para achar a área aqui do círculo maior, eu preciso do seu raio. O raio dele é 9. E qual é a fórmula da área, Seninha, do círculo? Fácil. Πr ao quadrado. Então vamos lá. A área do círculo maior é πr ao quadrado. O raio dele ele deu aqui que é 9. Então vai ficar π vezes 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, pessoal, dá 81. Então aqui vai ficar 81π, certo? Agora lembre que esse π aí é 3,14, porque na alternativa não tem π, não podemos deixar em π, tá bom? Então vai ficar 81 vezes 3,14, que vai dar aí na sua calculadora, você fazendo na mão, 254,34 centímetros quadrados, tranquilo? Agora vamos fazer aí o cálculo da circunferência azul, ou seja, da circunferência aí, aliás, do círculo maior, né? Do círculo menor. Então vamos lá. Vamos procurar a área do azul, que é o círculo menor. Qual é o raio do círculo menor? É 5 centímetros. Então vou botar ele aqui, ó, tá? Então vai ficar π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 25 vezes π, sendo que o π é 3,14, então 25 vezes 3,14 vai dar aí 78,5 centímetros quadrados. Agora perceba, eu descobri a área do círculo maior, descobri a área do círculo menor, e eu agora vou subtrair para achar a área do círculo branco, né? Então vai ser 254,34 menos aí 78,5. Nós estamos falando aí de 175,84 centímetros quadrados, que corresponde à alternativa A. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para o último exercício de hoje. Pessoal, antes de começar esse exercício aí, vá aqui embaixo, ó, se inscreva no canal, acione o sininho. Pega esse vídeo, pega o link dele, envia para os seus amigos, para aqueles que vão fazer ETE, para aqueles que gostam de matemática, aqueles que querem aprofundar matemática, tá bom? Então não se esqueça, se inscreva aí no canal, vai aqui agorinha, para não esquecer, aciona lá, se inscreve, aciona o sininho para receber as atualizações, tá bom? Vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos fazer a última questão, que é o seguinte: uma circunferência possui perímetro igual a 628 centímetros. Pessoal, perímetro de circunferência é o comprimento, o C, tá bom? Então ele deu o comprimento aí, que é 628 centímetros. Determine o diâmetro dessa circunferência e adote π igual ou aproximado a 3,14. Pessoal, ele está pedindo o diâmetro, tá bom? Eu primeiro vou fazer de duas maneiras, tá? Dois processos. Um, achando primeiro o raio, depois de achar o raio eu vou multiplicar por 2, porque você sabe que o diâmetro é o dobro do raio. E vou fazer um outro cálculo que eu não vou achar o raio, eu vou achar o diâmetro direto, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos pelo processo mais longo, que é achar o raio primeiro. Como ele deu o comprimento, eu vou usar ele, a fórmula do comprimento, o 2πr, tudo bem? Perceba que esse C aqui, o comprimento, é 625. O 2 repete, o π é 3,14, está aqui, e o raio eu vou procurar ele primeiro para depois achar o diâmetro. Então vamos lá, pessoal, repete o 628, 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes o raio. Eu vou passar esse 6,28 para cá, dividindo. Então vai ficar 628 dividido por 6,28, que vai ser o raio. Pessoal, dividindo isso aqui, vai dar o raio igual a 100 centímetros, tá? Se o raio é 100 centímetros, o diâmetro é o dobro, ou seja, 200, tá? Eu estou usando essa fórmula aqui, ó. O diâmetro é o dobro do raio, ou seja, você vai ter aí, deixa eu voltar para cá, o dobro do raio, que é 2 vezes 100, que vai dar aí 200 centímetros. Perceberam aí? Tranquilo? Agora vamos fazer uma maneira mais direta. Aqui a grande sacada é essa aqui, ó, pessoal. Outra maneira. Tá vendo aqui o comprimento 2πr? Perceba, o 2r é o diâmetro. Percebeu? Ó?
o dobro aqui, esqueça o π, o dobro do r é o diâmetro. Então, se eu trocar o 2r por d, que é o diâmetro, vai ficar π vezes d, percebeu? Então, o comprimento é 628, o π 3,14, eu passo para cá ele dividindo, 628 dividido por 3,14 vai dar 200 centímetros. Então, esse outro processo é um processo mais direto, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Terminamos a nossa playlist aí de geometria, tá bom? O tópico de geometria lá do conteúdo, tá bem? Então por hoje é só e até a próxima aula.